Gente, como vocês estão? Bom dia, boa semana para vocês. Estamos aqui com a nossa aula semanal de redação, mais uma semana atravessando essa quarentena, treinando a nossa produção dentro de casa de forma segura. Espero que vocês estejam aí se isolando da maneira que possível, se cuidando da maneira que possível. Vamos lá, que a gente vai ganhar essa prova. Olha só, a nossa produção essa semana ela é sobre empreendedorismo. A gente vai falar de um eixo econômico essa semana. O último que a gente falou foi a respeito do PPL do ano passado. Agora a gente volta mais uma vez com um eixo focado para a economia, para a parte financeira, para como que funciona a parte econômica do país. Beleza, bacana. Uma das formas de abordar isso, que vai ser com o nosso eixo temático, é falar sobre empreendedorismo. Então é isso que a gente vai falar. O tema dessa semana é a relevância do empreendedorismo para o Brasil. Beleza. A gente vai aprender um pouco sobre repertório sociocultural com o PANSA, inclusive, vai ser um dos vídeos da sequência dessa aula. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o projeto de texto. Então, a gente vai entender com a aula dele de como que funciona boa parte da questão burocrática, como que funciona, por exemplo, a importância financeira que o empreendedorismo pode trazer para o país. E aqui a gente vai tentar colocar na estrutura. Lembrem-se sempre, toda vez que eu trago alguém para falar especificamente sobre um assunto, que a gente precisa conseguir filtrar somente o que a gente for usar do texto, da informação que a gente aprender da aula. Então, esse é o projeto de texto de como eu faria essa produção, mas vocês podem, por exemplo, com a aula dele tirar outras linhas argumentativas, só precisa estar sempre dentro da estrutura obrigatória. Bacana. Então, a gente vai seguir o nosso projeto de texto, vou deixar aqui o link dele escrito para vocês e a gente vai tentando entender agora como que funciona. Então, na introdução, a gente vai colocar palavras relacionadas ao eixo temático. Nesse caso aqui, a gente vai falar sobre empreendedorismo e sobre como que ele afeta a sociedade como um todo. Então, como que ele pode beneficiar a sociedade, tanto os indivíduos dentro dela, quanto a sociedade como um todo. A gente ainda não pensou na nossa linha argumentativa, então não tem porquê a gente ainda pensar numa tese. A gente vai deixar o espaço da tese em branco, dar uma pensada sobre os nossos argumentos e depois a gente volta e preenche esse espaço da tese. Vou tomar um café. Beleza. O que a gente coloca no nosso primeiro argumento? Como que a gente vai ver essa argumentação, como que a gente vai escolher fazer essa abordagem? Eu achei interessante fazer como uma argumentação por contraste, uma argumentação por pontos positivos e pontos negativos, como a gente já reviu, como a gente já viu na nossa aula sobre estratégias argumentativas. Por que eu acho interessante fazer isso nesse caso? Porque o tema, o texto de apoio, o recorte temático, ele está me pedindo para falar sobre características que não são de todo negativo. Não é como se eu estivesse tendo um texto, um recorte temático que pedisse, por exemplo, o problema do saneamento ineficaz no Brasil, que ele já está me dizendo no recorte que aquilo é negativo. Ele está me pedindo a relevância. E como a gente vai observar nos textos de apoio, ele não me dá uma brecha para necessariamente dizer que aquele ato é negativo. A gente precisa de um problema e a gente vai problematizar para resolver, mas não é como se nesse texto eu pudesse dizer que ele é de todo negativo. É sempre a dica que eu vou dar para vocês. Prefiram concordar com o texto de apoio, prefiram ir de encontro à opinião que você sente que ele está te induzindo. Se todos os textos de apoio me dizem que tal fenômeno é positivo no mundo, então a preferência é que eu faça um texto defendendo, não indo contra os pontos positivos que um texto de apoio vai me abordar, por exemplo. Então, a gente vai fazer um primeiro parágrafo que fale da importância de por que o empreendedorismo pode ser bom e depois a gente vai problematizar não o empreendedorismo em si, mas arrumar problemas ou apontar problemas que tenham a ver com a conquista disso de forma plena ou de forma democrática. Então, beleza, o nosso primeiro argumento ele vai ser relacionado ao benefício da renda dos brasileiros.
O texto de apoio ele vai me dar, inclusive, um número específico sobre o desemprego no Brasil. Então a gente consegue abordar o fato que o país está passando por uma crise econômica, o fato de que o país está passando por dificuldades agora de emprego. Eu posso também talvez citar a questão da quarentena, que não aumentou, né, por exemplo, o número de vagas, e dizer que o país passa por problemas financeiros. Eu não preciso necessariamente de um número que me diga isso, justamente porque o texto de apoio já me disse. Então eu posso abordar ao longo da minha argumentação de que é verdade, a gente tem um problema de desemprego no país. O que acontece quando parte da população agora ela não tem uma fonte de renda fixa? Muitas vezes ela procura gerar algum produto, gerar algum serviço que ela possa trocar por renda própria. Eu troco um trabalho formal com CLT por agora uma administração que eu faço do meu próprio negócio. Acontece, por exemplo, quando às vezes uma mãe de família ela fica desempregada e ela tem aquelas pessoas que ela precisa sustentar. Então agora ela decide fazer uma costura, um doce. A gente vê vários casos aqui, quando a gente vende, por exemplo, na escola, por aí vai. Nossa, bons tempos, vendia muito cupcake na escola, a gente tirava uns trocados. Beleza, então a gente pode falar que isso vai trazer renda para as pessoas, e isso é sempre positivo. Eu posso escolher dentro desse argumento, no caso aqui, o que eu escolhi foi de dizer que isso é positivo para o país, porque isso vai gerar arrecadação de imposto. Sempre é positivo para a economia de um país, que é aquela economia, o que a gente chama de falar que a economia está girando, a economia está rodando. Então eu tenho pessoas que agora têm um poder aquisitivo que elas conseguem comprar, elas conseguem pagar imposto, e isso é sempre positivo para o país. Beleza. Então, o nosso desenvolvimento e comprovação vai ser, a gente pode fazer com exemplos de empresas que deram muito certo, a gente pode usar youtubers que, né, tiveram essa renda em um momento de crise. A gente precisa ser objetivo na comprovação, né? Mas partir do pressuposto que eu preciso comprovar que o empreendedorismo é positivo, explicar uma linha de raciocínio de como essa renda está sendo gerada é uma forma. A conclusão vai ser que isso ajuda núcleos familiares e o país, a gente pode concluir assim, contanto que a gente tenha explicado como que isso é positivo para a economia do país ao longo da argumentação. Isso não é uma informação que está implícita no texto de apoio. Eu preciso explicar que isso pode ser benéfico para o país como um todo. Bacana. Segundo argumento. E é agora que a gente vai problematizar. A aula do Panza vai ser um pouco mais objetiva para vocês, porque a gente não tem muito conhecimento, não. Ele me ajudou bastante. Mas uma das linhas que a gente vai seguir é, por exemplo, citar... Estou usando uma micro colinha aqui, gente. Por exemplo, citar que ele precisa ser regularizado para que ele possa ser feito de forma benéfica para todo mundo. Então, a forma que a gente vai fazer isso aqui é citar que a gente precisa saber regularizar, a gente precisa ter as informações que possam ajudar a regularizar isso. Uma das informações que o Panza cita é o MEI, é o microempreendedor individual, isso, eu sabia. É o microempreendedor individual. O que acontece? O Panza vai explicar que quando a gente tem uma pessoa passa a vender suas próprias coisas, a trocar um serviço, é interessante que ela faça esse cadastro de microempreendedor individual, porque ela consegue pagar imposto, ela consegue estar kit com o Estado, ela consegue aposentar, se acontece algum acidente, ela consegue receber. Enquanto ela se recupera desse acidente, a gente tem esse exemplo agora com esse benefício que agora o governo liberou justamente por causa da quarentena, que todos os microempreendedores individuais eles estão inclusos nisso. Mas, por exemplo, pessoas que têm serviços informais, mas que não necessariamente registraram o MEI, agora elas passam por uma dificuldade para comprovar que elas eram de fato microempreendedoras. Como que a gente vai seguir uma linha de comprovação disso? Porque esse é o nosso argumento central. As pessoas precisam ser melhor informadas sobre os recursos que o Estado disponibiliza. E aí é que a gente coloca o nosso repertório sociocultural. O repertório sociocultural vai ser tanto o MEI, quanto as informações relacionadas a isso.
A gente tem no momento 10 milhões de brasileiros cadastrados no MEI. Então isso é um número que a gente precisaria internalizar. Eu vivo dando repertório sociocultural para vocês aqui, de teorias de comportamento humano, de teorias de sociólogos, de psicólogos, mas às vezes a gente precisa abrir um pouco o nosso conhecimento de repertório para pegar um número, para pegar um dado, porque são números importantes para a gente no país, o número de desempregados, assim como o número de pessoas com trabalho informal, porque isso aumentou muito, isso foi um problema novo na nossa realidade de uns tempos para cá. Então, a gente vai internalizar que tem 10 milhões agora de brasileiros registrados como microempreendedores. Isso é uma informação que o Sebrae disponibiliza, então a gente pode citar numa redação de acordo com a pesquisa do Sebrae. E a gente tem 38 milhões de brasileiros em trabalhos informais, de acordo com, se eu não me engano, pelo Sebrae também, né? Então, de acordo pelo IBGE, perdão. Então, vocês veem que minha cola, ela é de... Eu tenho um ponto também que me ajuda nisso. Então, como que a gente comprova que tem uma dificuldade de informação sobre o MEI? Porque o número de pessoas que têm trabalhos informais e que não são registradas no MEI é muito maior. Então, a gente tem 10 milhões de pessoas cadastradas, mais 38 milhões de pessoas que praticam esse serviço. A verdade é que se todas essas pessoas que praticam trabalhos informais fossem registradas no MEI, seria muito benéfico para elas e seria muito benéfico para o país. Então, pelo fato de ser uma porcentagem pequena de trabalhadores informais cadastrados, é uma comprovação de que essa informação precisa ser mais divulgada. As pessoas precisam entender melhor os benefícios que é cadastrar, os benefícios que o governo disponibiliza e que elas podem se enquadrar nisso. Então essa é a problemática que a gente vai abordar. A estrutura dela vai ficar no tópico frasal, que existe uma dificuldade de divulgação da informação dos benefícios disponibilizados pelo governo. A nossa comprovação vai ser a falta de conhecimento e essa relação de números, essa comparação de números que eu falei. E a conclusão vai ser que as pessoas precisam de informação para a regularização da situação delas. Como que a gente vai... agora a gente já pode voltar e escrever a nossa tese, né? Então, como que a gente fez? A gente fez um parágrafo falando que era positivo e a gente fez um outro parágrafo dizendo que tem problemáticas para que essa característica positiva se alcance. Porque é benéfico o empreendedorismo no país quando regularizado. E essa é a nossa tese. Esse ato, né, de empreender, ele é positivo contanto que ele seja totalmente regularizado para a população, porque aí todo mundo consegue se beneficiar disso. Qual vai ser a nossa proposta de intervenção? Beleza, então o nosso agente ele vai ser o Sebrae, porque agora é a instituição que a gente tem responsável por isso. Inclusive, poderia ser um detalhamento, né, de agente, não é esse que a gente vai seguir agora, mas é um detalhamento aceito. Dizer que ele tem responsabilidade com o entendimento sobre esse assunto na população. Qual vai ser a nossa ação? A gente vai falar sobre ampliar discursos à população em relação ao microempreendedor, porque foi isso que a gente problematizou. Existem outras ações que poderiam ser feitas? Sim, contanto que a gente tivesse argumentado sobre isso. Se for uma escolha de vocês, por exemplo, dizer que a problemática é sobre as pessoas não terem conhecimento específico sobre administração, sobre as empresas, que existe um número específico de empresas que quebra depois de um tempo, é uma pesquisa que vocês podem fazer, a gente vai resolver isso. Agora a gente problematizou o número de pessoas que não sabem sobre o MEI, é isso que a gente vai resolver. Então a gente vai pedir para eles divulgarem essa informação e o nosso detalhamento vai ser sobre isso. Vai ser que ele vai divulgar as vantagens a longo prazo do MEI, porque a gente vai falar disso na argumentação. Eu vou explicar como que é benéfico a nível de aposentadoria, como que é pensar a longo prazo, pensar que eu preciso continuar sustentando a minha família em caso de acidente. É isso que a gente vai detalhar. O meio vai ser pelo financiamento de empresas privadas e a gente vai detalhar o meio também. Por quê? É benéfico para empresas privadas que existam mais profissionais capacitados no mercado. Então, a minha justificativa ela vai vir disso. A finalidade é permitir que cada vez mais pessoas possam se beneficiar deste ato de empreender e sobre
pode ser sobre o país no geral, porque a gente abordou disso na argumentação também. Então, o meio ele pode ser que essa parceria tanto de empresas privadas, quanto se for a escolha de vocês, de alguma instituição governamental, depende de como vocês prefiram organizar a argumentação. Então é isso. Vou deixar na sequência aqui o vídeo do Panza falando mais ou menos como que é o funcionamento. Espero que vocês façam a produção semanal, vou cobrar de vocês como a nossa presença dessa semana. Vou deixar no cadastro do Imagine e vou deixar no Google Drive também. É isso. Boa semana para vocês.